abrir os seus lábios e declarar? Só quem deseja, só quem é apaixonado por Ele. Abre os teus lábios. Inunda a terra, Pai. Inunda a terra com o teu amor. Inunda a terra com a tua presença. Que os verdadeiros adoradores sejam achados, sejam encontrados por Ti. E a começar aqui, meu Deus, que em nós, no nosso meio, não que possamos ser melhor do que alguém, mas que os adoradores possam ser encontrados aqui nesta manhã. Alguém que Te adore em espírito e em verdade. Alguém que tem sinceridade no seu coração, esteja assim, meu Deus, invocando a Tua presença dia após dia. Eu quero pedir, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade no nosso meio. Seja assim, meu Deus, o Senhor adorado, adorado, adorado. Que ao abrir da nossa boca seja dado a palavra de sabedoria, de entendimento. Nós viemos aqui, Senhor, para esquecer de fato quem somos, mas lembrarmos quem é o Senhor sobre nós. Por isso, Pai, muitas vezes nós olhamos para as nossas fragilidades, para as nossas fraquezas, e não entendemos a capacidade que o Senhor tem de nos levantar. O Senhor foi capaz de chegar em uma cidade chamada Betsaida, e ali estender a mão, pegar um homem pela mão que estava cego, e abrir a sua visão. Assim, meu Deus, o Senhor tem liberdade nesta manhã, de abrir a nossa visão, e fazer com que possamos enxergar o que de fato o Senhor tem a fazer na nossa vida. Espírito Santo de Deus, eu te peço, ser bem-vindo sobre esse lugar, ser bem-vindo sobre a nossa vida, ser bem-vindo sobre esse momento de adoração, de exaltação. Agora nós vamos ouvir a Tua palavra. Nos honra, Pai, com a Tua palavra. É a Tua palavra que precisa ser honrada a cada dia. Tenha liberdade no nosso meio. Desarma, Senhor, tudo aquilo que possa estar assim, meu Deus, no nosso coração, como altar a nós mesmos, Senhor. Nós queremos declarar nossa total dependência no Senhor, Pai, a nossa total dependência em Ti, para que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia, aleluia. Sejam todos bem-vindos ao Ministério Family Church. Eu quero dizer que Deus tem algo ao teu coração, à tua vida nesta manhã. Pega a tua palavra, pega a palavra de Deus aí, pega a Bíblia Sagrada, a sua Bíblia, e vamos ler Efésios capítulo de número 2, verso 14 ao verso de número 22. Efésios capítulo de número 2. Efésios capítulo de número 2. Achou? Diga graças a Deus. Não achou? Nós vamos te esperar. Então ligue a sua Bíblia, ligue aí a sua Bíblia no seu celular. É muito importante você também estar lendo. Se não tem, vamos ler pelo telão, né? Para que possamos aprender. O que eu quero falar sobre nessa manhã? Eu quero falar o que é uma igreja. O que é uma igreja? Nós temos o hábito de dizer, você já foi à igreja hoje? Você foi à igreja ontem? Mas o que é uma igreja? Você sabe o que é uma igreja? A gente acha que estar na igreja são alguns pontos importantes que a gente precisa ver, o que Paulo vai nos ensinar na carta aos Efésios. Vai dizer assim o texto, verso 14: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando as paredes de separação que estava no meio. Verso 15: do qual toda a família nos céus, e na terra toma o nome. Verso 16: para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior. Verso 17: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender, como todos os santos, qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo,
que exerce todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso, eu estou lendo o verso 3, gente. Efésios 2, perdão. Eu estou lendo o capítulo 3. Ainda bem que hoje é ceia. Efésios 2. Não, 2. É 2. Eu quero ler o 2, verso 14. Perdão. Eu vou e não peco mais. Te abre a Bíblia aqui, acaba não olhando. Vamos lá, verso 14. Vamos lá. Porquanto ele é a nossa paz, o qual do ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, verso 15, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois um novo homem, fazendo a paz. Verso 16, e pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela a inimizades. Verso 18, 17, e vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe, aos quais estavam perto. Verso de número 18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Verso 19, assim já não sois estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificando sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Verso 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Pai, esta é a tua palavra, e eu quero lhe pedir, Espírito Santo, fala conosco, ministra em nós e através de nós, que o teu Espírito Santo tenha liberdade, Pai, de fazer aquilo que lhe apraz. Tenha assim, meu Deus, essa espada que é de 2 gumes, ela penetra almas juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Por isso, Espírito Santo, fala conosco, em nome de Jesus. Tome o seu assento. Peço perdão mais uma vez. Queridos, se você chegasse para um discípulo de Jesus no Novo Testamento e perguntasse para ele, e aí, foi à igreja ontem? Ou até mesmo, vamos na igreja amanhã? A grande questão é que eu quero levantar aqui para com você, é que se nós chegássemos aos discípulos de Jesus na igreja primitiva e falasse isso para eles, provavelmente eles não entenderiam o que você estaria dizendo. Por quê, pastor? Por isso, a reflexão que eu quero trazer hoje para mim e para você, provavelmente você possa entender melhor qual é o papel e quem é a igreja. E de forma errada, muitas vezes nós compreendemos o que é uma igreja. Mas por isso que um discípulo de Jesus não entenderia esse tipo de pergunta. Você foi à igreja ontem? Você foi à igreja amanhã? Por que a Bíblia fala sobre igreja e não um templo? Não é um lugar aonde nós vamos. Igreja não é um lugar aonde nós vamos. Mas, então, o que seria a igreja? De acordo com Efésios 2, que nós lemos, Paulo usa 3 ilustrações para apresentar o que seria essa igreja. Por isso que nós precisamos aprender e entender como se identificar como igreja. A primeira ilustração que ele vai usar é que ele usa sobre a igreja que ela é uma família do Pai. Então, igreja é o quê? Uma família do Pai. Efésios versos 17 e 18, no capítulo 2 que nós lemos, ele veio anunciando a paz que esteja sobre vocês, ao longe que a paz esteja perto também, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai, por um só Espírito.
Por isso, ou seja, igreja não é um prédio ou um lugar que você possa ir, mas uma família a qual você pertence. Você precisa entender isso. Qual família você pertence? Quando eu falo de igreja, eu estou falando da família que eu estou pertencendo. Por que tem pessoas que não estão localizadas e muitas vezes não estão em comunhão? Porque não se sente igreja e não se sente pertencente de um lugar. E para você se sentir igreja, você precisa participar de uma família. E esta família hoje, nós chamamos Família Family Church, onde você se sente presente nesse corpo, para que o nome do Senhor seja glorificado. E isto para um discípulo da igreja de Atos seria difícil de entender, de como ir na igreja, porque na verdade, um povo que era discípulo fazia parte, mas a que família elas faziam parte? Eles eram discípulos, mas estavam cada indo por si, porque agora nós precisamos seguir a Cristo. Você recebeu o DNA do Pai, eu e você somos filhos de Deus, e como filhos nós precisamos caminhar como filhos, que temos um DNA, por isso é chamado para parecer justamente com Jesus. Quando eu pareço com Jesus, eu vou ter o DNA daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso uma herança que agora eu tenho com os meus irmãos. Eu tenho uma família, e essa família eu pertenço a uma igreja. Qual a igreja? Quando você abre a sua boca, você diz, eu sou lá da Family Church. Então, eu tenho uma família, e o nosso nome, nós já carregamos o nome de família no próprio nome, que é cuidar de família, estar junto com esta família, para que justamente o nome do Senhor seja glorificado. Então, quando eu falo de igreja, eu preciso me sentir pertencente àquela família. Quando alguém chega para você e diz assim, quem é o seu pai? Quem é a sua mãe? Quando Davi ganha a batalha, a primeira coisa que Saul pergunta, de quem esse menino é? Filho. E eles falam, ele é filho de quem? Jessé. Ele tinha uma família. Você também precisa ter uma identidade. E quando se tem uma identidade, você está demonstrando que você tem um pai. E esse pai é único, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que o inimigo quer colocar hoje, não, eu posso ser igreja na minha casa, eu posso ser igreja em qualquer lugar, mas você precisa entender que você precisa ser pertencente a um corpo, e esse corpo precisa ser essa igreja. A igreja não é o lugar, mas é esta família que eu tenho o mesmo DNA, que vai morar no céu. É esta família que eu entendo, que eu possa estar junto, e o nome do Senhor seja glorificado. Por mais que alguns você possa olhar e dizer assim, não é o que eu gostaria. Família você muda, gente. Família você pode trocar. Você pode trocar aquele cunhado que entrou na família. Você pode trocar aquele primo. Você não troca, mas você convive, para que justamente você possa entender que a bênção do Pai está sobre você. Para que você entenda que é caminhando com o Pai que nós vamos ter livre acesso. Então, ser família, primeiro ponto, quando Paulo está dizendo, a carta aos Efésios, capítulo 2, ele está dizendo, é você ser parecido com Jesus. Eu pergunto, você é parecido com Jesus? Você se parece com Jesus? Hoje pela manhã eu estava ministrando ali na classe boas-vindas e falando para as pessoas que estão chegando para a nossa igreja. E um dos textos que eu uso lá com eles para mostrar o que é ser igreja é aquele lá de Marcos, onde fala que Jesus chega numa aldeia chamada Betsaida. E quando ele chega naquela aldeia, eles pegam um homem que estava cego e levam até Jesus, porque eles querem ver Jesus operando um milagre. Mas o interessante, aquela cidade era uma cidade incrédula. É por isso que a Bíblia vai dizer, ai de ti, Betsaida e Gerazim. Por quê? Porque aquelas cidades eram cidades incrédulas. Mas o interessante, Jesus ao ver o cego, Jesus não opera o milagre na frente de todo mundo. Jesus pega o cego pela mão, tira fora da cidade. E vai lá, cospe nos olhos daquele homem. Cuspiu e botou o dedo. E quando tira o dedo dos olhos daquele homem, o Senhor pergunta para ele, vê alguma coisa? E a frase dele é, eu vejo homens como árvores. Olha que interessante. Por que Jesus já não operou um milagre de vez na vida daquele homem? Por que Jesus só não poderia ter dito, seja curado, de acordo com a tua fé? Por que Jesus teve que tocar e por que Jesus teve que cuspir? Teve dois atos. Porque a vida daqueles homens era de incredulidade.
E muitas vezes nós chegamos na casa do Senhor como família e nós não acreditamos mais na família. Muitas vezes nós somos pessoas que estamos doentes, mas precisamos restaurar a nossa visão. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ao tocar novamente, Jesus restaura a visão daquele homem. O interessante é que ele vê árvores, vê homens como árvores, que quer dizer homens como coisas. Por muito tempo nós vimos os homens como coisas, mas Deus está mudando a nossa visão. Para que a gente enxergue as pessoas que tenham sentimento, que as pessoas amam e que as pessoas tenham o seu valor. E a primeira coisa que Jesus faz, restaura a visão daquele homem. Eu não quero que você chegue para uma igreja e continue sendo aquele homem, sendo aquela mulher. Eu quero que o Senhor continue tocando nos nossos olhos, para que Ele restaure a nossa visão. E nós possamos entender que nós somos pertencentes a uma família, onde o nome dEle é glorificado. Porque muita gente não está acreditando mais nesse projeto de Deus, que é uma igreja. As pessoas muitas vezes estão achando que essa igreja não é capaz de amar, de perdoar. Mas eu quero lhe dizer, se você sabe o amor do Pai, é interessante que Ele vai mudar a nossa visão. É interessante que a Bíblia não diz que Jesus curou a visão do homem, mas Jesus restaurou. Por que restaurou? Só pode restaurar o que um dia foi perdido. O que um dia eu e você perdemos como amor e como exemplo, Deus está restaurando a tua visão. Deus vai restaurar a nossa visão, para que a gente volte a amar como Cristo amou, para que a gente possa perdoar como Cristo perdoou, para que a gente possa entender que cada um tem as suas limitações, mas que Cristo venha fazer a sua obra em nós, e o nome dele venha a ser glorificado. Agora, o interessante, Jesus vira para aquele homem e diz, volte para a aldeia, volte para a sua casa, melhor dizendo, mas não entre naquela cidade. Não entre naquela aldeia. Olha que interessante, ele manda o homem voltar para casa, mas fala para o homem não entrar na aldeia. Como é que é você voltar para a tua casa e não entrar no Guará? Como que é você voltar para a tua casa e não entrar lá na Vicente Pires? Como que é você entrar na tua casa, ir para a tua casa e não entrar lá na 44? Na 46? Como é que seria isso? Tem umas coisas que Jesus fala que nos pode pegar. O que Jesus estava querendo dizer para aquele homem? Volte para casa, mas não volta a ter a mesma visão que eles tinham. Volte para casa, mas venha entender que eu sou o Deus restaurador, e você é capaz de mudar a visão daquele povo que se encontra lá. Porque tem hora que a gente volta, e a nossa cultura volta, a nossa dependência humana volta, mas eu quero te dizer, você é co-cidadão do céu. E sendo co-cidadão do céu, você não anda mais segundo a visão desse mundo. Agora você tem a visão do Pai que está impregnada em você. Você tem uma visão restaurada. Você não pode ver mais pessoa como coisas. Você tem que ver pessoas como alguém que pode amar e transformar aquilo que o Senhor tem para fazer na tua vida. Por isso que as pessoas muitas vezes vêm para a igreja, está na igreja, mas ele esquece que agora ele saiu da dimensão humana e agora ele é um cidadão do céu. Então eu preciso entender que é chamado para parecer com Jesus. Eu pergunto, você se parece com Jesus lá no seu trabalho? Você se parece com Jesus lá na sua casa? Você se parece com Jesus para os seus vizinhos? Você se parece com Jesus aos seus familiares? Ou os familiares dizem, eu não quero nem contato com aquele crente. Eu não quero nem contato com aquela crente. O sangue de Jesus tem poder. Porque muitas vezes o nosso comportamento não é de quem se parece com Jesus. O nosso comportamento é de quem é crente aqui, mas condena lá fora. Jesus não veio para condenar, Jesus veio para perdoar. E por isso, como igreja, nós precisamos parecer com Ele. Eu sempre pergunto e sempre falo na minha casa, se for Jesus, como que Ele iria agir? Eu sempre pergunto, como é que Jesus iria agir? Quando algum questionamento chega, alguma dúvida chega, ou algum comportamento eu preciso ter, eu sempre coloco essa frase, se fosse Jesus, como que Ele iria se comportar? Ah, pastor, mas é a minha natureza. Ah, pastor, mas sou eu. Não, meu querido, você não vive mais. Você entregou a sua vida para Jesus. Agora quem vive é Ele. E se Ele vive, a vida que agora você vive na carne, você vive pela fé em Cristo Jesus. A sua vontade tem que ser mortificada. A sua vontade não pode prevalecer mais. Agora você é uma igreja onde você chega e você pertence a uma família onde o nome do Senhor vai ser glorificado. Por isso eu carrego o meu nome, eu tenho um sobrenome Lima. Ah, e tal, que bacana.
o sobrenome da minha família, mas a minha família está sendo honrada ou está sendo desonrada? Porque geralmente quando eles colocam, principalmente na mídia, eles colocam o sobrenome da pessoa. E eles colocam para difamar situações. Mas eu quero lhe dizer, Deus vai te honrar onde você chegar, para que o nome dele seja glorificado. A segunda ilustração que Paulo usa para descrever a igreja é um corpo para Cristo. Olha que interessante, Efésios 2, verso 14 ao 16, pois ele é a nossa paz, que em ambos fez e destruiu as barreiras e o muro da inimizade, anulando o seu corpo, a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem. Por quê, pastor? Para fazer a paz, a reconciliação com Deus, os dois, um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Olha o que ele destruiu, o que ele destruiu? A inimizade. É nessa afirmação que Paulo destaca o quanto somos diferentes uns dos outros, porque igreja não é um ajuntamento de igual de pessoas, mas de pessoas diferentes, andando com um só Deus e com o mesmo propósito. Aqui não adianta a gente pegar alguém e querer botar numa forminha, são pessoas diferentes, mas adorando um único Deus, e engrandecendo o nome daquele que é Senhor da nossa vida. Mas como um corpo todo diferente consegue andar trabalhando junto por um só propósito? Isso só é possível se todos nós ouvirem o cabeça que é Cristo. Nós temos um caminho a percorrer, e é percorrendo e ouvindo a Cristo. Ou seja, a igreja é aquela que ouve a Jesus, o cabeça do corpo. A terceira aí, a parte é onde você precisa entender, se eu ouço a Jesus, eu vou andar junto, eu posso ter diferença com o meu irmão, mas a inimizade já caiu por terra, porque eu entendo que o Senhor é quem me direciona, o Senhor é quem me capacita, e é por isso que é interessante quando eu vou para a Torre de Babel, eu olho para a Torre de Babel, a Bíblia vai dizer que eles estavam unidos, falando uma mesma língua, e ali eles estavam querendo construir uma cidade e erguer uma torre. E a Bíblia vai dizer que eles estavam tão unidos, que eles estavam querendo alcançar o propósito. Eles queriam conhecer o segredo de Deus. Agora, olha que interessante. O Senhor não manda um anjo naquele caso. O próprio Deus desce, porque vê a unidade daquele povo. E o engraçado, Deus não interfere na unidade deles. Deus interfere na linguagem. Eles continuaram unidos, mas não continuaram falando a mesma linguagem. Não adianta eu ser igreja, se eu não falo a mesma linguagem do meu irmão. O interessante é que as línguas são divididas, cada um passa a falar uma língua diferente, e mesmo eles estando unidos, mas não se entende. E aonde vai acontecer, pastor, essa restauração? Lá em Atos capítulo 2, a Bíblia vai dizer que estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio sobre eles um vento impetuoso. Entrou naquela casa e repartiu aquelas línguas. O engraçado, cada um falava na sua língua. Podia ter judeu da Rússia, podia ter judeu do Japão, podia ter judeu de outras terras estranhas. Cada um falava na sua língua, mas a Bíblia vai dizer que eles se entendiam. Você já imaginou você falando com um japonês, não entendendo japonês, mas o Senhor dando a linguagem do céu para você? Isso corresponde que quando você é irmão, não importa a diferença da língua dele, o que importa é a unidade em Cristo, que nos une no Senhor, para que o nome dele seja glorificado. Ele pode ser diferente, mas o cabeça é Cristo, então nós vamos andar na mesma fé, na mesma experiência, para que o nome do Senhor seja glorificado. Ah, pastor, ele é da Assembleia. Ah, pastor, ele é da Batista. Ah, pastor, ele é da Metodista. Ele fala como o cabeça sendo Cristo? Então eu não tenho o direito de tocar no meu irmão, porque eu sei que eu sou filho do mesmo Pai, e o nome do Senhor vai ser glorificado. O que importa é eu entender o que é ser igreja. Ele tem uma família, e se ele tem uma família, ele vai honrar a sua família. Se você tem uma família, você precisa honrar a sua família, e em nós não há divisão. Agora, eu não sei que igreja que estamos vivendo, é essa aonde nem os próprios irmãos estão se entendendo. E cada dia que passa, está ficando pior ainda. Aonde está tendo desunião, onde estão irmãos falando contra irmãos,
E você olha e a mídia começa a sorrir de nós, porque nem eles se entendem. Meu querido, quem sou eu para falar de alguém? Primeira coisa que eu devo fazer é o que a Bíblia diz: antes de olhar o cisco que está no olho do meu irmão, eu tenho que tirar a trave que está no meu. Então, para isso, eu tenho que tomar muito cuidado, porque quando eu falo de alguém de qualquer denominação, eu posso estar atacando o próprio pai. Então é melhor eu ser irmão. Irmão tem identidade, e quem tem identidade sabe da propriedade que o seu pai te deu. Você é filho do Deus Todo-Poderoso. Se aquilo te acrescenta, fale. Se aquilo não te acrescenta, fecha a tua boca e deixa o nome do Senhor ser glorificado. Porque para ser igreja, a terceira ilustração é que a igreja é um templo de pedras vivas. A igreja é um templo de quê? Pedras vivas. E é nessa afirmação que Paulo destaca o quanto somos diferentes uns dos outros. Porque a igreja não é o ajuntamento dos iguais, mas os diferentes andando com um só homem. Mas como um corpo todo diferente consegue andar trabalhando, é esse templo de pedras vivas, que é a igreja. Você pode ser uma pedra pequenininha, o outro pode ser uma pedra maior. Mas o que importa é que tem fogo na sua vida. O que importa é que tem vida em você. O que importa é que quando nós nos juntamos, nós nos aquecemos e o nome do Senhor é glorificado. O que importa é que quando estamos juntos, muitas vezes o outro está mais fraquinho, talvez o foguinho dele está se acabando. Aí você chega perto e você com o seu fogo incendeia a vida dele e o nome dele é glorificado. Talvez seja o contrário, talvez seja eu ou você que muitas vezes estamos fraquinhos, nós estamos ali com a nossa brasazinha, talvez pequenininho, achando que não tem valor nenhum, mas quando você chega perto de alguém que tem fogo, o seu coração se alegra. E você entende que você é uma igreja onde o nome dele é glorificado. Você não pode ser uma pedra apagada, uma pedra dispersa. Você não pode ser uma pedra que esteja aí só fumegando. Eu quero te dizer, Deus vai incendiar a tua vida, Deus vai incendiar a tua casa, Deus vai incendiar os teus familiares. Sabe através de quem? De você, porque você é essa pedra viva, você é essa igreja. Pastor, lá na minha casa está frio, você está quente? Ah, pastor, lá os meus familiares não estão conseguindo ver Jesus. Eu te pergunto, você tem fogo na tua vida? Porque se você tem fogo e você é essa pedra viva, aonde você chegar, as pessoas vão ser aquecidas. As pessoas vão ser aquecidas e o nome do Senhor vai ser glorificado. Agora, se você está sendo uma pedra, aonde essa pedra está aí simplesmente só, talvez tendo uns raiozinhos, e não está acesa da forma correta, talvez você está apagando e está apagando outros. Mas eu quero te dizer, Deus sopra sobre nós, Deus nos aquece. Por isso Efésios capítulo 2, verso 19 a 21, portanto, vós já não sois estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadão dos santos e membros da família de Deus. Quem é você, irmão? Você sabe quem é você? Eu lembro de uma vez o pastor Ló, que muitos aqui conhecem, ele dizendo que chegou num lugar. Ele é muito engraçado, né? Ele disse que só tinha autoridades. E aí quando ele chegou naquele lugar, todo mundo: você é quem? Sou médico. E você? Dentista. E você? Eu sou advogado. E você? Ah, eu sou promotor. E você? Aí chegaram nele, ele disse: eu vou dizer o quê? Aí chegaram: e você, pastor? Você é o quê? Ele disse: eu sou filho do Deus Todo-Poderoso, ministro do Evangelho, e carrego em mim as marcas de Cristo Jesus. Tem gente que não sabe nem o valor que tem. Você precisa entender, você é filho de Deus. Você é filho do Deus Todo-Poderoso. Você é alguém que carrega em você as marcas de Cristo Jesus. É bom que eu e você possamos ressaltar, não sou a igreja sozinho. Ninguém é igreja sozinho. Mas nós somos igreja quando somos família. Por isso que o diabo tem tanta raiva da gente. Por isso que o diabo quer nos afastar. Por isso que o diabo quer atacar. E se tem algo que está sendo atacado hoje é a família. Vocês viram que agora as próximas identidades não vai vir nem com gênero mais. Você não vai ter nem identidade, a identidade não vai vir mais o seu gênero. Agora
Já estão fazendo até o chá de revelação, agora não está tendo mais. Agora é o menino que escolhe o sexo. Porque querem desfazer da família. Já saiu agora na novela da Globo, tem mais de um mês aí, que um casalzinho, um jovem lá já foi fazer o chá de revelação, e aí foi só agradecer pela criança, porque a criança que iria escolher o seu sexo. Nós estamos vivendo um tempo em que a família está sendo banalizada. A família está sendo desvalorizada. E muitas vezes começa conosco. Sabe quem são os maiores preconceituosos? Nós mesmos. Muitas vezes eu falo, será que poderia, não desfazendo de ninguém, por que o negro tem que ter vaga diferenciada na universidade? Se a capacidade dele é a mesma de um branco. Ele não é diferente. Ele tem inteligência do mesmo jeito. Então por que ele tem que ser diferente para ter uma vaga cativa lá, ou ter um lugar? Eu acho que isso se torna ele mesmo preconceituoso com ele mesmo. Tem gente que agora está criando tanta coisa, tanta vaga, tanta coisa, e eu te pergunto, Deus te deu uma capacidade, Deus te deu um potencial, Deus te deu uma sabedoria, e quem te honra é Ele, quem te exalta é Ele. Você pode ter até as suas deficiências humanas, mas quem te habilita para a boa obra é Ele, e Ele te faz sábio, te coloca nos melhores lugares, para que o nome dEle seja glorificado. Por isso, todos juntos somos este templo vivo. Quando nós estamos juntos aqui, somos pedras vivas, e é para isso que estamos edificados, todos juntos num lugar só, precisando todos tomar semelhança a essa pedra angular que é Jesus Cristo. A igreja não é um templo, a igreja não é você sozinho, mas a igreja é uma família para o Pai, para o corpo, para o Filho, e a morada para o Espírito Santo. Eu quero te dizer, você é uma família onde o nome do Senhor é glorificado, aonde o Filho habita e aonde o Espírito Santo mora. E se você entende que você é isso, você é uma igreja. Ah, então eu não vou para a igreja, pastor. A igreja vai se reunir, é diferente. As pedras vão se ajuntar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu quero lhe dizer, se você entrou aqui fraquinho, tem irmão que está com as pedras acesas. Vai acender a tua vida hoje. Tem alguém que talvez vai sair daqui hoje tão aceso, tão vivo, que quando você chegar lá na tua casa hoje, quem você ministrar, o nome dele vai ser glorificado. Talvez essa semana, talvez você estava dizendo assim, pastor, eu estava me sentindo assim longe. Eu quero lhe dizer, essa semana vai ser a semana em que Deus vai acender você. Onde você chegar, as pessoas vão querer estar perto de você. Você sabe por quê? Talvez você possa dizer assim, o que eu tenho que essas pessoas me procuram, querem conversar comigo? Porque você é pedra viva. Você já viu que frio afasta, mas calor aproxima? Faz uma fogueira. O que faz numa fogueira? Aproxima todo mundo, porque todo mundo quer ficar o quê? Aquecido. Alguém gosta de ficar perto de alguém frio? Fale para mim. Alguém que só fala coisas negativas? Alguém que não vê expectativa em nada? Ninguém gosta de ficar perto de gente fria, desanimada. Agora não há nada melhor quando chega alguém sorridente, feliz, e você diz, eu quero estar perto daquele irmão. Ele só fala coisas boas. Interessante que muitas vezes ele não vai falar do problema dele, mas fala da felicidade dele e dela. Quando você tem vida, você carrega Cristo em você, e o nome dele é glorificado. Eu quero lhe dizer, você é uma igreja, você tem uma família, e o Espírito de Deus habita dentro de você. E o muro de inimizade já caiu por terra. O muro de inimizade já caiu por terra. Eu falo muito com os meus amigos, meus irmãos, quando eu estou junto. Muitas vezes tem alguns arranhões, acontece conosco. Acontece ou não acontece? Ou só é comigo? Não, pastor, é porque o senhor é pastor, entendeu? Tem hora que a gente tem uns arranhões com os irmãos. Tem ou não tem? Com algumas pessoas. E você já viu que você chega em determinados lugares, que quando você chega parece que você não foi bem
vindo. Tem pessoas que ele olha para você, quando vê você, vira assim meio de lado. Sim ou não? E qual a nossa tendência? Não quer falar comigo, o problema é dele. É assim ou não é? Sabe qual é a minha atitude? Quando eu vejo que isso acontece, eu não vou lá para provocar, eu vou lá porque eu tenho que ser diferente. Então eu saio da onde eu estou e faço questão de chegar lá e dizer: a paz do Senhor. O Senhor é contigo, que bom te ver. Sabe por quê? Porque eu tenho que matar esse velho homem e deixar com que as brasas vivas da igreja que mora em mim, de Cristo que está em mim, do Espírito Santo que age em mim, possa mostrar quem é o Senhor sobre a minha vida. Eu não vivo pelo que vejo, mas eu vivo pelo que eu creio. E se eu sou diferente, aonde eu chego, o nome do Senhor vai ser glorificado. Aonde eu chego, vai ter que ter perdão, vai ter que ter amor. E se eu erro, eu também preciso reconhecer. Não é só o outro que tem que reconhecer, eu também preciso reconhecer. Porque como igreja, se o Espírito de Deus habita em mim, que não adianta eu falar que eu sou servo, que eu sou morada de Deus, falar que o Espírito de Deus habita em mim, mas tem um comportamento de quem é carnal. Lembra do que eu falei do homem que foi lá o cego que foi tirado de Betsaida? Quando o Senhor tira ele, cura a visão, restaura a visão, cura não, restaura a visão dele, e manda ele voltar, fala para ele: volte para casa, mas não entre na aldeia. Ou seja, não permita que aquelas coisas velhas mais tome conta de você. A sua visão foi restaurada. E quem tem visão restaurada, não anda em inimizade, não anda em discórdia, não anda em contenda. Se briga, pede perdão. Se tem alguns ajustes, a gente precisa ajustar. E é por isso que, como família, nós precisamos sempre estar juntos. Eu pergunto para você, quando chega Natal, é bom ou não é? Mas tem Natal que você olha e diz assim: aquele cara vai vir aqui em casa, aquela mulher vai vir aqui em casa. É todos que você convida que só vai quem você gosta? Hã? Tem hora que você tem que conviver até com quem você aparentemente não gosta. Mas por quê? É parente, é família. Tem como mudá-lo? Mas você aceita. Sabe por quê? Porque você precisa entender que você pertence a uma família. E essa família, o Pai, é o nosso Deus Todo-Poderoso. E Ele está dando chance para cada um de nós mudarmos. E o nome dEle ser glorificado. Então eu preciso ser igreja. Não só aqui. Porque aqui é o templo. Aqui é melhor, é o prédio. Mas eu sou igreja porque o Espírito de Deus habita em mim. E em comunhão com os meus irmãos, o nome dEle é glorificado. Eu quero declarar que Deus te abençoe. Que Deus sopre sobre você essas pedras vivas. E que Deus acenda em você esse desejo de você congregar a cada dia. Por que eu não posso ficar longe, pastor? Porque quando eu estou junto com meus irmãos, a minha brasa acende cada vez mais. Quanto mais palavra você recebe, quanto mais carinho você recebe, quando alguém te ama de verdade, você entende que até nisso você aprende a trabalhar e crescer como igreja do Senhor. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você, mesmo aí no seu lugar. Eu quero orar pela tua vida. Eu não sei como você se encontra. Que tipo de pedra você está sendo? Você está sendo esse estilhaço de pedra, como foi Pedro, estilhaço de pedra, que você está dizendo: eu preciso estar cada dia mais firme, pastor. Por que a palavra de Deus é sábia e diz que as portas do inferno não prevalecerão? Contra o quê? Contra o irmão? Oi? Contra o irmão? Contra quem?
Contra quem, gente? A igreja. Então, quando eu estou junto com meus irmãos, com a minha família, já viu que a família unida, eu falo como eu acho bonito, como eu acho bacana. Já viu aquelas famílias que se reúnem todo sábado, todo domingo? Tem aquele pessoal que, com todas as indiferenças, elas se reúnem e estão juntas ali. Isso é bacana ou não é? Vocês já viram que isso está se degradando a cada dia? Tem sempre uma família, tem sempre alguém da família que une. Quando aquele patriarca, aquela matriarca morre, parece que a família se desfez. E hoje nem mais os nossos jovens estão entendendo isso. Porque antigamente a gente tinha benção pai, benção mãe. Hoje se você falar isso com um jovem, que isso? É cafona. Isso é antiquado. Não existe isso. Mas não há nada melhor quando uma família, eu creio que o pai deve ficar feliz quando uma família senta na mesa, se reúne para comer juntos. Hoje, até dentro de casa a gente está falando no telefone. Hoje o telefone é o nosso meio de comunicação, até dentro da nossa casa. Porque a gente não tem mais a comunhão que deveria ter. Então, queridos, essa pedra, ela precisa ser acesa. Ela não vai ter valor nenhum se for só uma pedra, sem ter o brilho e sem ter o fogo do Espírito. Por isso que Deus quer te inserir num corpo. Você não pode ficar sem igreja. Você não pode ficar sem uma família. Você precisa estar inserido numa família, para que justamente o nome do Senhor seja glorificado. Eu quero orar por você. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração e nós vamos orar agora, para que justamente o Senhor possa acender em nós essa chama e entender qual é essa paixão pelas coisas de Cristo, por esta família. E eu quero declarar que nenhum dos nossos vão perecer. A nossa casa, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Que você esteja com tanto fogo dentro da tua vida, que a sua brasa seja tão acesa, que todos que possam ver de fora, possam ver o amor que você tem, por ser uma igreja em Cristo, por ser alguém que é apaixonado por Cristo, não é por coisas, mas pelo Senhor na sua vida. Então ore agora, diga: Senhor, me ensine a ser igreja, me ensine a conviver com os meus irmãos, me ensine, meu Deus, a perdoar as diferenças. Também, Senhor, eu também sou diferente. Será que todos me entendem? Será que todos sabem como eu sou? Pai, eu preciso hoje pedir perdão se eu falei de alguém, se eu fiz algo contra alguém. Senhor, o Senhor é quem me sustenta. E como igreja, Senhor, que eu estou falando hoje, família, Family Church, nos guarda, nos une, nos aliancie cada vez mais. Acenda em nós a chama do Teu Espírito Santo. Senhor, que nós possamos ser apaixonados por esta família a qual nós estamos aqui reunidos, e aonde o Senhor possa, assim, meu Deus, fazer de nós esse edifício bem ajustado, para que o Teu nome seja glorificado. Que as pessoas ao chegarem aqui não chegam num templo somente, mas que eles sejam recebidos como família do Pai, como uma família que vai amá-los, uma família que vai entendê-los, uma família que vai direcioná-los. Quando a gente recebe um membro novo da nossa família, Senhor, nós nos alegramos, e é tempo de nos alegrar pelas famílias que o Senhor há de encaminhar para esse lugar, as famílias que o Senhor vai direcionar, famílias que talvez, Pai, foram rejeitadas em outros lugares, famílias que foram machucadas em outros lugares, e o Senhor tem falado que aqui é um lugar de restauração. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai restaurar o amor, o Senhor vai restaurar a dedicação, o Senhor vai restaurar a fé, o Senhor vai restaurar a esperança, o Senhor vai restaurar, meu Deus, o ânimo, o Senhor vai restaurar a vontade de servir novamente, o Senhor vai restaurar, meu Deus, o desejo de estar junto com os irmãos, porque, meu Deus, quem ama, perdoa, quem ama, abraça, quem ama, meu Deus, corrige,
Quem ama, anda junto, Pai. Não é porque somos iguais, mas é porque temos um cabeça, que é Cristo Jesus. E esse cabeça, chamado Cristo, é quem nos alimenta todos os dias. Sustenta, Pai, a cada um. Sopra sobre nós a chama do Teu Espírito Santo. E que nós possamos, meu Deus, entender esse papel de abraçar, de receber, de amar e de viver o que o Senhor tem para conosco a cada dia. Santo Espírito de Deus, Santo Espírito de Deus, esta família precisa de ajuste, que jamais possamos nos adoecer, possamos ter enfermidades, mas o Senhor é quem nos sara. O Senhor é quem nos sara. O Senhor é quem nos sara a cada dia. Eu declaro cura nas nossas emoções. Eu declaro cura na nossa vida espiritual. Cura, Senhor, para que ninguém fique deficiente no meio da caminhada, mas creia no que o Senhor há de fazer sobre a nossa vida. E que nós possamos dar as mãos, Senhor, um ao outro, ajudando, fortalecendo, e o Teu nome sendo glorificado, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Pega o seu cálice. Essa semana eu postei um texto que dizia o seguinte: quando o seu irmão cai, qual é a parte do corpo que você move primeiro? Quando o seu irmão erra, qual é a parte do corpo que você move primeiro? A língua ou a mão? Quando o seu irmão erra, quando a sua irmã erra, qual a parte do corpo que você move primeiro? A língua ou a mão? Muitas vezes, em vez da gente estender a mão e ajudar a pessoa a se colocar de pé, nós somos os primeiros a condenar. Eu quero declarar que você vai usar sempre primeiro as mãos. A sua língua vai ser sempre para abençoar. Pastor, mas eu não devo concordar com o erro. Não é você que julga, quem julga é o Senhor. Nós só ajudamos o nosso irmão.
para levantar e cuidar daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Nós somos pedras vivas e não vamos deixar com que nada apague o que o Senhor tem na nossa história. Nada apague na nossa história. Eu fico feliz, né? A Aline mandou uma mensagenzinha para mim, né? A Aline falou: não, eu estou congregando em tal lugar. E a colega dela, né, falou: ó, eu já fui ovelha do pastor Arley. Você está num lugar onde você vai ser cuidada. Tal. Ó, pastor, fiquei muito feliz de receber isso. A gente fala por que isso? Porque isso nos alegra de ver que você está numa família aonde vai te levantar e não te derrubar, aonde vai acreditar naquilo que Deus tem sobre a tua vida e vai mostrar o que Deus é de fato, vai fazer sobre a tua história. Então eu creio, o Senhor está te acendendo, o Senhor está colocando você como pedra viva no altar dele, e nós como igreja vamos vencer em Cristo Jesus, porque esta família é abençoada. Esta família é o quê? Abençoada. Pega o seu cálice. Pai, eu quero consagrar esses elementos da ceia diante de Ti. Nós estamos aqui, Senhor, com o suco de uva e o pão e o suco de uva. O pão que representa o Teu corpo e o suco que representa o Teu sangue. Senhor, nós tivemos vitória naquela cruz, porque o Senhor entregou o Teu corpo em lugar dos nossos pecados. O Senhor não merecia estar ali, mas o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Senhor, nós entendemos que o Senhor no Getsemane tomou uma posição, e é a posição que nós devemos tomar de coisas certas, aonde o Teu nome vai ser glorificado. Por isso, Pai, esse sangue fala de vida, que hoje, Senhor, se tem alguém que estava apagado, alguém que estava simplesmente fumegando, acenda essas pedras, Pai, que eles possam entender que eles fazem parte desta família, e que eles são pedras vivas diante do Senhor, e o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Tire aí o seu pão, de preferência vire assim para não cair o pão, abra, deixa eu abrir. A Bíblia vai dizer assim, que de semelhante modo ele pegou o pão, o partiu e entregou aos seus discípulos e disse: esse é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória de Cristo Jesus, comamos do pão. Senhor Deus, diante da Tua presença, Senhor, nós entregamos, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Senhor, nós agradecemos pelo Teu corpo, Senhor, que foi rasgado, moído. Meu Deus, não temos palavras, Senhor, para descrever, Senhor, todo o sofrimento, Senhor. Senhor, que Tu passaste aqui naquela cruz, Senhor, em favor de nós. Senhor, é pela Tua vida, Senhor, que nós temos vida em abundância. É pelo Teu sangue, Senhor, é pelo Teu corpo, Senhor. O Teu corpo que foi moído na cruz. Senhor, nós Te agradecemos, Senhor, por tão grande sacrifício. Senhor, pelas Tuas pisaduras. Senhor, pelas Tuas pisaduras, Senhor. Senhor, e eu tomo posse, Senhor, dessa vitória. Eu tomo posse dessa cura, Senhor. Senhor, cura todas as nossas enfermidades, Senhor. Senhor, cura a nossa alma, cura, Senhor Jesus, as nossas emoções. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Nós temos o cálice, e antes de trocarmos, ou antes de tomarmos o cálice, nós vamos trocar com o nosso irmão, declarando que nós temos uma aliança em Cristo Jesus. Declare, nós temos uma aliança em Cristo Jesus. É de sangue.
Nós temos uma aliança em Cristo Jesus. Essa aliança é no sangue do Cordeiro. Escute bem, a Bíblia vai dizer de uma história de 2 jardins, Éden e Getsêmani. No primeiro, Adão tomou uma queda. No segundo, Jesus tomou uma posição. Você pode até tomar alguns tombos, mas é a sua posição que vai determinar o que Deus tem para fazer na tua vida. E hoje, lembre-se, isso aqui está te unindo ao corpo. É essa decisão que você precisa tomar. É essa posição que você precisa tomar. Está junto do corpo. E junto do corpo você é fortalecido. Então, a Bíblia vai dizer que de semelhante modo ele pegou o cálice e disse: esse é o cálice do meu sangue. Fazer isto em memória de mim. Em memória de Cristo Jesus, tomamos do cálice. Pai, nós queremos te louvar, te bendizer nessa manhã, porque o Senhor é bom o tempo todo. Pai, obrigado pela unidade da sua igreja, que nós continuamos, Pai, não somente sermos servos do Deus Altíssimo aqui no templo, mas também lá fora, demonstrando, Pai, que é possível nós sermos luz em meio às trevas, que é possível, Pai, nós glorificarmos o nome do Senhor em meio de tanta adversidade e tanta luta. Nós cremos nessa manhã que Deus está renovando nossas forças, nossa mente, nosso espírito. Foi para isso que Ele morreu naquela cruz, dando-nos vida e vida em abundância. Pai, nos fortalece, Pai, e nós cremos no Teu poder, na Tua unção, Pai, que nós sairemos daqui, Pai, se tiver enfermos, sairemos daqui curados, Pai. Se nós estivermos, Pai, fracos na fé, nós sairemos daqui fortalecidos, Pai. E nós cremos, Pai, no grupo, na união da Tua igreja, Pai, porque unidos nós seremos mais fortes, Pai. E assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Você é nova criatura? Aleluia. Glória a Deus. Tome o seu assento.